Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos seminaristas, nós estamos continuando o curso de Teologia Moral Fundamental à distância. Sobre a questão existe uma moral especificamente cristã, e a questão da moral e do ensino dela após o Concílio Vaticano II, nós já temos visto. Neste capítulo tinha a questão das leis universais e dos atos intrinsecamente maus, e eu penso que não é oportuno estudarmos agora, porque na segunda parte do nosso curso, depois de ter tratado desses temas da história da teologia moral e de alguns questionamentos que reflexão do Padre Pinkers, nós vamos estudar no próprio do livro do Miguel, do Aurélio Fernandes. Eu sempre me confundo. Não se esqueçam do livro que nós já começamos, que além deste, nós vamos precisar também do livro do Fernandes. Tá bom? Então vamos. Nós vamos então, na segunda parte do livro do Pinkers, ele fala uma reflexão mais difícil do que se possa imaginar. Hoje, eu quero, então, o capítulo 6 fala, quero estudar convosco a liberdade e a felicidade. Quero pontuar alguns elementos. A tarefa que o concílio confiou aos teólogos morais não é fácil, mas, como se sabe, é urgente. Requer um reexame das bases da moral e uma reflexão sobre o próprio conceito do homem na origem do seu agir. A Escritura ensina que o homem foi criado à imagem de Deus. Ao colocar este texto do Gênesis à testa da sua teologia moral, São Tomás o aplica ao livre-arbítrio do homem. Essa liberdade e a lei formam um dos polos da vida moral. Neste ponto, todos os moralistas concordam. Então, aqui, essa questão primeira, baseada na escritura do homem criado livre à imagem e semelhança de Deus, não é um problema a se tratar por ora. Mas a questão da nossa reflexão é o tema que vocês verão aí na página 81, Morais da Felicidade e Morais da Obrigação. Os problemas surgem e os desentendimentos irrompem quando tentamos introduzir um terceiro fator na moral, o desejo de felicidade. Subitamente nos vemos confrontados com um assunto mais extenso e profundo
do que esperávamos. Quando se estuda a história da moral, tanto em teologia quanto em filosofia, descobre-se que é possível dividi-la em dois grandes períodos. No primeiro período, que se estende da Antiguidade à Idade Média, a moral foi entendida como uma resposta à questão da felicidade. Não precisamos ir longe, gostaria que vocês não se esquecessem depois de estudar na página 42, 43, vou até mostrar, que nós já estudamos, lembra? A estrutura da teologia moral de São Tomás. No tratamento geral já se falava a felicidade e o bem último do homem. Partia do tema da felicidade. Depois, como diz aqui, mudou-se para um outro tema, a liberdade, já a partir da felicidade, não é mais entendida como uma resposta à felicidade, posta com agudeza pela experiência do mal e do sofrimento. Todas as escolas de pensamento aceitavam esse ponto de partida sem discussão. Diferiam entre si pelas suas respostas, como, por exemplo, o papel do prazer. No que diz respeito à lei, viam-no como uma obra da sabedoria mais do que uma restrição voluntária da liberdade. Então, independente das nuances sobre a questão da felicidade e o papel do prazer nessa felicidade do homem, não se tinha discussão sobre que a base da moral era como ser feliz, como o homem é feliz, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para gozar desta felicidade. Já a partir do século XIV, as coisas mudaram completamente. A questão da felicidade é logo posta de lado e a análise moral foca cada vez mais nas obrigações impostas pela lei, como expressão da vontade divina. Os manuais de teologia moral já não continham um tratado sobre a felicidade como encontramos em São Tomás, embora o santo tenha permanecido a grande autoridade. Consequentemente, na visão dos manualistas, podiam-se construir uma ética e viver uma moral sem sequer considerar a questão da felicidade. Kant, por sua vez, critica o que chama da eudemonismo, do termo grego eudemonia, que significa felicidade, condenando qualquer sistema que introduzisse nas intenções morais uma consideração da felicidade vista como um fim. Ele sustenta que todos os eudemonistas são egoístas práticos e assevera que fazer do eudemonismo o fundamento da virtude é a eutanásia da moral. Era uma reação contrária contra o utilitarismo que estava surgindo na Inglaterra e propunha a felicidade como o fim da ética moral. Mas uma felicidade vista como o bem-estar do maior número de pessoas. Kant queria resguardar a qualidade da intenção por meio de uma pura obediência ao imperativo categórico. De fato, não é esse o problema presente em todas as nossas consciências? Nós reconhecemos que a lei moral frequentemente demanda que renunciemos à felicidade entendida como prazer, conforto ou utilidade. Não sentimos que a preocupação com a felicidade corre o risco de introduzir em nossas vidas um fermento de egoísmo capaz de viciar as nossas melhores intenções? Parece que aqui, dizendo a grosso modo, era como se dissesse: eu ajo desta forma porque quero ter bem-estar.
Então a felicidade era como que a moral utilitarista, muito próprio do pensamento inglês e da moral de passar bem, de estar bem, né? Cômodo. Socialistas dirão burguesamente. Mas eu penso que aqui, para não ficarmos nessas superficialidades, é necessário acompanhar Pinkers num problema grave, que é a questão do divórcio entre a felicidade e a moral. Podemos ver, portanto, que tanto na história como na experiência ocorreu um certo divórcio entre a felicidade e a moral. Podemos levar uma vida moral sem renunciar à felicidade. Podemos ser felizes sem transgredir as exigências da moral? A questão é crucial, pois, de fato, não podemos renunciar nem a um nem a outro. Além disso, o assunto, digamos, transborda até o amor que espontaneamente associamos com a felicidade. Será que o amor não deveria também ser regrado pela lei para não se tornar uma paixão perigosa? Nesse sentido, Kant dá prioridade ao dever acima do amor na sua interpretação do primeiro mandamento de Deus. Para ele, esse mandamento impõe um dever e não um sentimento. Similarmente, os manuais da teologia moral reduzem o tratado sobre a caridade a uma exposição das obrigações ligadas a esta virtude. Disso resulta outra questão crítica. Pode-se amar por obrigação? Para satisfazer uma obrigação? Quer dizer, para agir moralmente, deve-se reprimir o amor e podar sua exuberância? Pois se este é o caso, será que a lei moral não é algo que extingue o amor e talvez a caridade? O debate tem consequências importantes para a relação entre a moral e os evangelhos. Por acaso, o Sermão da Montanha não começa precisamente apresentando-nos as bem-aventuranças que, segundo os padres, são a resposta de Cristo à questão da felicidade? O Evangelho também nos promete em muitas passagens recompensas para nós. Será que devemos evitar certas passagens do Evangelho porque elas encorajam o interesse pessoal e favoreçam o eudemonismo? Assim, o nosso problema fica maior. O divórcio entre a moral e a felicidade tem implicações para a nossa relação com a Escritura. A questão é a seguinte: como reconciliar a vida moral com a felicidade e o amor e colocá-la em contato irrestrito com o Evangelho? Aqui me parece um ponto importantíssimo. Eu fiz questão que vocês trabalhassem aquele ponto, né, do Sermão da Montanha. Quero dizer também, aspas, que eu coloquei na aula passada 2 atividades para vocês me entregarem. Cada uma vale 1 ponto, são 2. Também aquele trabalho sobre o Sermão da Montanha valem 2, que vão se assomando para fazermos a nota do primeiro bimestre e depois a nota final com as atividades que faremos online ou à distância. Online quer dizer que nós não estaremos ao vivo um para o outro, online, em linha, necessariamente. Mas, voltando então, agora fecho aspas, as aspas, quando nós estudamos a questão do Sermão da Montanha, foi muito importante, porque o Sermão da Montanha nos tira qualquer forma de moralismo, de imposição. Jesus chama uma nova lei, que é a lei do amor.
mas não se trata de lei, se trata de atitude interior somente. Porque bem-aventurados, cheios de vida, plenos de vida, os pobres em espírito, por exemplo, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus, e etc, etc e tal. Então aqui o autor, para explicar esse divórcio, de modo muito pedagógico, vai à raiz do problema, como ele mesmo diz. É entender algumas coisas que nós temos dificuldade de entender e de tratar. É a compreender o que é liberdade, que ele mostra sobre 2 modos de compreender a liberdade. A liberdade de qualidade e a liberdade de diferença. Então vamos lá. Vamos ler com muito carinho, também sem muita pressa. Depois vocês verão que nós temos um quadro aqui que ele faz para resumir. E vamos entendendo pouco a pouco o tema da questão da felicidade. Que uma pergunta é essa: ser cristão é sofrer? Considerando o sofrimento como algo querido e como produto de ser cristão? Ou a felicidade não consiste em ausência de sofrimento, mas a felicidade é plenitude de vida, porque Jesus, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Uma pessoa aflita sofre. Então tudo isso é muito importante a gente ver focado na história. Nós já temos estudado a questão dos manuais, quando os manuais para responder às questões que surgem, o racionalismo, abandonam a forma de exposição da Suma de São Tomás. Perde-se muito quando não se fala mais da questão da felicidade que era tão querida em Agostinho, por exemplo, e assim vamos nós, tá bom? E assim diz ele: na nossa visão, as raízes do assunto que levantamos residem em 2 concepções distintas da liberdade, que geram 2 tipos de moral. A liberdade de diferença, que é a fonte da moral da obrigação, e a liberdade da qualidade, que inspira as morais da felicidade e da virtude. Faremos agora uma breve digressão do nosso estudo. Vale a pena. Então, dizendo em simples palavras o que é liberdade de qualidade e o que é liberdade de indiferença. Vocês já podem até pensar que a liberdade de qualidade é aquela que era muito clara no começo, até 10º século IV, mais ou menos. E porque ele começa a falar quando surge o conceito ou a forma de compreender liberdade de indiferença. Diz ele, surgiu na virada do século XIV, na crítica ao pensamento tomista, feita pela escola franciscana, especialmente na obra de Guilherme de Ockham, o iniciador do nominalismo, que logo se espalhou largamente. Tudo gira em torno da interpretação da definição clássica do livre-arbítrio, formulada em meados do século XII. Pedro Lombardo, nas suas sentenças, diz aqui: o livre-arbítrio é a faculdade da razão e da vontade, pela qual escolhemos o bem com assistência da graça, ou o mal sem essa assistência. Bom, está aqui a definição clássica de livre-arbítrio do século XII, nas sentenças de Pedro Lombardo.
Então, vamos repetir, porque repetindo compreendemos melhor. O livre-arbítrio é a faculdade da razão e da vontade pela qual escolhemos o bem com assistência da graça, ou o mal sem essa assistência. São Tomás explicara que o livre-arbítrio procedia da razão e da vontade. Era, assim, um poder derivado das nossas duas faculdades espirituais e vivificado pelas inclinações à verdade e ao bem, e à felicidade que as animavam. Daí poder chamá-lo de liberdade de qualidade ou de perfeição. Ele é o poder de realizar ações excelentes, ações que são tanto boas como verdadeiras, embora o agente possa circunstancialmente falhar e agir mal. Aqui vai, olha só. Aqui demoramos-nos um pouquinho. São Tomás diz que o livre-arbítrio era a capacidade de poder escolher pela faculdade da razão e da vontade o bem. Quer dizer, o que é ter um ato livre? É agir escolhendo fazer o bem. Não é a possibilidade de fazer o bem ou o mal. O mal aqui seria falha circunstancial ao agir. E agir mal seria uma falha. Não seria uma capacidade. Não seria uma potência de possibilidade. É uma falha. Eu vou dar um exemplo bobo que me veio aqui. O que é próprio da câmera que está gravando essa minha aula com vocês é gravar. Se ela, por exemplo, não grava, ao ser comandado, ela falhou. Não é que é uma outra capacidade da câmera fotográfica é não gravar. Isso, claro que é uma comparação bem bobinha que eu fiz para vocês pensarem. Para São Tomás é muito claro. É próprio do homem criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de razão e vontade, escolher coisas, realizar ações excelentes, que são boas e verdadeiras. Desculpa se esse exemplo foi muito bobo, mas vocês pensem na bobeira do meu exemplo para sintetizar aqui, tá bom? Já o Kant inverte diretamente a relação. O livre-arbítrio não procede da razão e da vontade. Pelo contrário, precede-as, quer dizer, vem antes, no nível da ação, porque podemos escolher entre pensar e não pensar, querer ou não querer. Por consequência, o livre-arbítrio é a primeira faculdade do homem, cujo ato, originalmente, não depende de nada, mas apenas da sua livre escolha. O livre-arbítrio será definido como o poder de escolher indiferentemente entre contrários, entre o sim e o não, entre o bem e o mal. Portanto, pode ser bem definido como uma liberdade de indiferença. Independentemente de ser criado à imagem e semelhança de Deus, de ter razão, vontade, antes de qualquer coisa, vem a capacidade de escolher. E essa capacidade de escolha se chama liberdade de indiferença. Pois bem, meus amados, aqui, como diz o próprio Pinkers,
Trata-se de uma verdadeira revolução que se opera na concepção do homem e do seu agir. Ela começa pelo rompimento com a natureza espiritual e suas inclinações, especialmente a sua inclinação à felicidade. Ockham afirma que a pessoa humana pode escolher indiferentemente entre ser feliz e não ser feliz, bem como entre preservar ou não a sua existência. A natureza já não é a fonte da liberdade, está subordinada à escolha, sendo inferior e externa a ela. A famosa máxima dos antigos, siga a natureza, perde o seu sentido no seu lugar. Uma nova visão surge. Domina naturam. A dominação e escravização da natureza torna-se o ideal. Consideremos como as duas concepções profundamente diferentes da moral surgem destas duas definições de liberdade. Comecemos, portanto, são aqui duas formas de conceber a liberdade, a capacidade de fazer o bem e adquirir a felicidade. Vamos então dar uma pequena breve espaço de um tempo. Finalizamos esse primeiro vídeo e já começo a gravar o segundo, né? Vão pensando o que é a liberdade de indiferença, quando surge, e o que é a liberdade de qualidade. Até já!